Jonas, capítulo 1, primeiro. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar dos porões e se deitou e dormia um profundo sono. E mesmo do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens tormente? Levante, invoque o Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse-lhe: Declare-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhe: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disse: Por que fizeste tu isto? Pois sabeis, homens, que fugia de diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram: Que faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levante-me e lance-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Meus queridos, conta a Bíblia que Deus, ele chamou Jonas. Deus escolheu Jonas como profeta e Deus falou com Jonas para ele se levantar e ir à grande cidade de Nínive, porque o pecado dessa cidade, a malícia, a prostituição, subiu até Deus. Então Deus olhou para Jonas e Deus o disse: Levante e vai para essa grande cidade e prega para esse povo. Prega, porque senão eu irei destruir essa cidade. Mas Jonas, ele temeu. Jonas, ele ficou com medo, porque aquela cidade era perversa, porque aquela cidade matava, porque aquela cidade, aleluia, não deixava nenhum profeta vivo, nenhum hebreu vivo, e o mais importante, aquela cidade era inimigo do povo de Deus. Então Jonas, ele falou para si: eu não vou a essa cidade. Jonas, em vez de fazer a vontade de Deus, Jonas, ele foi a um outro lugar que Deus não permitiu ele ir. Jonas, ele era um profeta que reclamava de muitas coisas. Jonas, a qual ele poderia dizer, até mesmo no seu coração, dizendo: essa cidade é longe, esse povo não vai me ouvir, certamente quando eu chegar lá, eles irão me matar. Jonas, pode dizer que ele começou até mesmo a falar grosserias com Deus. Jonas, ele começou a falar a coisas às vezes que aquela cidade não precisava de Deus. Jonas, ele fugiu.
Jonas, ele fugiu do chamado que Deus o chamou. Ele achou que a mensagem era para o seu povo, mas a mensagem era para um povo pagão que adorava falsos títulos, que fazia as grandes atrocidades, que fazia homicídios, prostituições e muito mais. Então Jonas desceu ao shopping. Para quem não sabe, é um lugar onde embarcações ficam para pessoas embarcarem para outros lugares. Conhecido como hoje como cais. Então ele achou um navio que ia para Tarsis e foi para Tarsis, mas não foi para Nínive como Deus o permitiu. Pagou a sua passagem, foi para o porão e dormiu. Jonas, ele se acovardou do chamado. Jonas, ele não ouviu a voz de Deus. Jonas desobedeceu a voz do Senhor, porque o Senhor mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Então o Senhor, ele sabia de tudo. O Senhor, ele sabe de tudo. Às vezes, Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jonas, para que através de Jonas, aquelas pessoas do barco ouvissem a voz do Senhor. Fazer o it dele. Então o barco começou a balançar, aqueles marinheiros, aqueles homens começaram a ficar com medo, começaram a lançar as suas cargas ao mar para aliviar o peso do navio e nada ficava pior. Então aqueles marinheiros começou a rezar, começou a orar para seus deuses, para os deuses, aleluia, a qual não faz nada. E eles começaram a orar, Deus do mar, Deus do sol, da terra. E nada aconteceu. Porém, eles acordou Jonas, ei, você levante e vem ajudar nós. Talvez clame para o seu Deus. Só assim eles nos perdoa. Um lançou a sorte, falou para esse, olha, bora lançar a sorte para ver quem é o culpado disso. E caiu a sorte para Jonas. O povo ficou abismado e falou, Jonas, o quê? Quem é você? De onde vem? E ele falou, eu sou hebreu e temo ao seu Deus. O Deus que fez o mar e a terra seca. Um Deus que fez tudo. Ei! E eles perguntaram o que nós temos que fazer para que esse mar acalme. Jonas disse, pegue-me e lance ao mar. Eles acharam que era loucura, mas lançou ele ao mar. As ondas parou. A tempestade parou. A tripulação parou. Através de Jonas, mesmo Jonas fugindo da presença do Senhor. Jonas ainda ganhou almas ali, aleluia, glória a Deus. Porque através disso, porque através que ele falou que ele serve ao Senhor e teme ao Senhor Deus e falou para jogar ele no mar e foi acalmar a tempestade. A tempestade calmou. E aqueles homens, a qual eu penso no seu coração, deixaram os falsos deuses e adoraram somente ao Deus dos céus. Jonas começou a se afundar, Deus enfiou um peixe, uma baleia. A Bíblia não é bem clara se era peixe ou baleia, mas era um peixe enorme que engoliu Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas era para ir de navio ou de boas. Mas o que acontece? Deus envia um peixe e transporta Jonas até Nínive, na praia. Mas dentro da barriga do peixe, Jonas clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Deus ouviu o seu clamor e Deus o salvou Jonas. E fez o peixe vomitar Jonas na praia de Nínive. E veio sobre Jonas a presença e autoridade de Deus. Jonas já não é mais o mesmo.
Jonas já não fugia mais diante do Senhor. Jonas, aleluia, glória a Deus, agora estava com um propósito no coração, que não temia o que aquele povo iria fazer com ele, mas Jonas fez a vontade de Deus. E Jonas chega em Nínive, começa a ver a cidade, começa a ver a atrocidade, pecados, prostituições, adorações de falsos ídolos. Jonas, cheio do Espírito Santo de Deus, e disse: povo de Nínive, trago uma mensagem terrível para você, para essa cidade. Dentro de 40 dias o Senhor irá destruir essa cidade, porque o seu pecado, porque a sua malícia chegou até Deus. E o povo ficou assim mais que Deus. Jonas disse: o Deus que vê tudo, o Deus que conhece tudo, o Deus verdadeiro que fez o mar e a terra seca. E bateu um temor no povo. Olha só, o povo era inimigo do povo de Deus, dos hebreus, mas o povo olhou e falou: quem é este homem que fala assim, dessa maneira? Bateu um temor, foi levado diante ao rei, e Jonas não teve medo. É assim, meu querido, na nossa vida. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te capacitou. O Senhor, Ele te escolheu para você pregar, para você falar, para você combater o pecado, para você falar quem está errado, está errado, tem que melhorar, porque Deus está vendo, Deus, Ele conhece tudo. Muitos estão sendo como Jonas. Muitos estão fugindo do chamado de Deus. Muitos estão temendo. Muitos não estão obedecendo a Deus. Às vezes Deus permite a provação. Às vezes Deus permite a tempestade acontecer na sua vida, na sua família, na tua casa, no ministério, porque você está fugindo do chamado de Deus. Você não está exercendo a vontade e o chamado que Deus colocou na sua vida. Porque através disso Deus quer salvar, meu querido. O Senhor, Ele te chamou para você ir nessa cidade, para você ir nesse bairro, para você pregar em hospitais, asilo, nas cadeias, que o Senhor salva. Deus te chamou para você pregar contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra a prostituição, a criminalidade. Mas às vezes você está fugindo, você está sendo covarde. Deus, Ele te chamou para fazer a obra. Deus, Ele te chamou para você ministrar. Deus, Ele te chamou para ganhar alma. Mas enquanto isso, você está fugindo da vontade dEle. Você está fugindo da presença dEle. E é por isso que Ele manda a tempestade, as ondas da luta. É por isso que Deus está mandando sobre a sua vida. Ele está permitindo soprar o vento dentro da tua casa, dentro do serviço, da família, do ministério, porque você está fugindo. Deus mandou você para lá, mas você está indo para cá. É por isso que está acontecendo a tempestade na sua vida. É por isso que esse peixe te engole. Mas se você fazer a vontade de Deus, você não vai passar por isso. Ei, e Jonas ganhou almas ali dentro daquele barco. Através da sua vida você vai ganhar almas. Você vai ganhar, aleluias, almas para o reino de Deus. Ei, fazer a vontade de Deus não é só estar na igreja bem vestido. Fazer a vontade de Deus não é só estar na igreja em cima do altar,
com o microfone, cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, passar revelações bonitas, profecias bonitas. Isso não é só fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus é ir lá fora, é nesse mundo cheio de pecado, é nessa cidade que é cheia de malícia, de feitiçaria, de prostituição, e falar. Fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, é você ir a um traficante armado e falar: Jesus te ama, saia desta vida, se você continuar nessa, é o mundo do inferno. Pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, é pregar para a prostituta que está vendendo seu corpo em troca de dinheiro, de prazer. Pregar a palavra de Deus de verdade é pregar para o feiticeiro, é pregar para o bruxo, é pregar para o espírita, que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus liberta. Ei, pregar a palavra de Deus é falar para o idólatra que isso está errado, que é somente Jesus que tem que salvar. Mas usa a sabedoria para pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que julgam, tem pessoas que falam: tá nessa vida porque quer, tá nessa vida porque não tem nada a perder. Mas não é assim que funciona, meu querido. Não é assim que funciona. Pregar a palavra de Deus é falar da salvação, é falar que um dia Jesus veio, sofreu, morreu na cruz e perdoou os pecados para dar vida eterna. Pregar a verdade é falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e ele ceará comigo. Isso que você está vendo, esse mundo que você serve, é passageiro, vai acabar, mas a sua alma não, tem um destino, céu ou inferno, você escolhe, e hoje Jesus está te dando essa oportunidade. Tem muitos profetas, muitos pastores, muitos missionários que não estão mais pregando a verdade, que está com medo de alma sair. Tem muitos que são interessados em dinheiro. Tem muitos pastores, muitos missionários, muitos evangelistas, charlatões, que não faz a vontade de Deus, mas prega por dinheiro, interessado nos dízimos. Prega a verdade. Prega a verdade. Vai e faz a vontade de Deus. Entra no seu barco, mas não fuja da vontade de Deus. Faça o que Ele permite, que você vai ver Deus na sua vida, Deus agindo, Deus Ele te ungiu, Deus Ele te capacitou, Deus Ele te preparou para você pregar a palavra dEle, para você fazer a vontade dEle. Então, meu querido, não se preocupa, porque Deus é contigo. E Jonas fez a vontade de Deus, aquele povo arrependeu-se. Talvez você fique com medo, né? De pregar para uma pessoa, para um espírita, para um feiticeiro, para uma prostituta, um traficante, um bandido, um idólatra. Mas se Deus é na sua vida, ei, ninguém vai tocar em você. Satanás não vai tocar em você. Não fuja do chamado de Deus. Se Deus Ele te chamou, não fuja. Faz a vontade dEle. Não seja covarde. Faça o que Ele te mandou para que você tenha sucesso. Faça o que Deus Ele te ordenou. Que você vai ver Deus na sua vida. Você está nessa terra para fazer a vontade de Deus.
Então, faça a vontade de Deus. Faça. Deus abençoe.